Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Câmara Cidadã. Olá, bem-vindos ao Câmara Cidadã. Olha, em um mundo onde a solidariedade faz toda a diferença, há quase 3 décadas, uma luz se mantém acesa em Balneário Camboriú. É o grupo Fraternal Ramatiz, que há 29 anos oferece mais do que apoio espiritual. Oferece acolhimento, esperança e amor ao próximo. A história desse grupo nasceu em 1996 de forma simples, mas cheia de propósito. Ao longo do tempo vieram os desafios e a busca por um espaço próprio. Como tudo que é guiado pelo bem cresce, e graças às doações de empresários, o grupo conquistou sua sede própria, que fica na Rua Acre, número 219, no bairro dos Estados. Desde então, esse espaço se tornou um verdadeiro ponto de encontro de solidariedade, unindo fé, amor e ação. Para falarmos um pouco mais sobre os trabalhos que são desenvolvidos pela entidade, recebemos hoje, para um bate-papo, o presidente do Grupo Fraternal Ramatiz, Wilson Fogel. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio, Wilson. Obrigado por mais esta oportunidade de estar presente para poder ser entrevistado e falar da nossa entidade. Agradeço. Obrigado pela sua presença. Olha, vamos começar falando um pouco sobre a trajetória do Grupo Fraternal Ramatiz. Essas quase 3 décadas, 30 anos, não é pouco tempo, né, de trabalho. Quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram até aqui? Os desafios principais foram no início, porque nós começamos com um grupo de 4, 5 pessoas e começamos no prédio onde eu resido até hoje. Eu era síndico, então no salão de festa a gente reunia todos os sábados. Começamos com 5 pessoas e o espaço começou a aumentar o número de pessoas e daí chegou uma hora em que fizeram uma reunião lá e proibiram a gente de usar o salão. Aí então, buscaram não pode, a aqui sede. não pode. Eu falei, sabia, mas era pouquinha gente, a gente está aumentando, né? Uhum. Daí nós ficamos dependendo sempre de algum lugar para ficar. Daí conseguimos uma pessoa, uma das participava com a gente dessas 5 pessoas. Ela falou, meu pai tem uma casa ali na esquina da Rua Uruguai com a Palestina. É um porão ali embaixo, está cheio de tranqueirada. Se vocês quiserem usar lá, ele autorizou. Então vamos lá. Fomos lá, fizemos uma faxina, uma semana. Improvisaram até aí. Improvisamos, coisa, levamos umas cadeiras, coisa e começamos. Ele foi aumentando. Passados 6 meses, o pai dela vendeu a casa. Ixi. Com nós na rua outra vez. Era mais um desafio. Mais um desafio. Daí falei, agora? Daí surgiu um outro lugar. Foi lá na Rua 3100. Tinha uma pessoa conhecida nossa, tinha um supermercado. Falou, nos fundos tem uma casa lá onde a gente defuma. Defuma toicinhos, carnes, né? Defumação. Se vocês quiserem lá, fomos lá, mas estava horrível. Horrível. Um centímetro de grossura de óleo nas paredes correndo. Ficamos uns 15, 20 dias, limpamos tudo, pintamos a casa inteirinha. Haja detergente. Haja detergente e força para raspar. Danada. E daí conseguimos, ali começamos já o trabalho, já começou a ter palestra, passe, e foi seguindo. E passados 6 meses também, vendeu a casa. Consegui vender. Esse é o tipo do desafio, né? Tem que ter força de vontade. Né? Força de vontade. E agora, vamos para onde? Daí surgiu na Rua Marrocos. Marrocos. No 504. E era um centro de São Paulo, que tinha comprado a sede aqui, e cedeu para a gente como comodato. Então a gente tinha que seguir as regras deles lá, e daí começou a aumentar o número de pessoas, e começamos a fazer já a parte social. Começamos a fazer um sopão, que a gente fazia todo domingo. Não era sopão, era um almoço mesmo, fazia macarronada, servia as pessoas do bairro carentes que iam ali. E quando foi um certo dia, passado uns 1 ano, 1 ano e meio, veio um dos diretores lá de São Paulo, meio de surpresa, e nos pegou fazendo o sopão, esse almoço com a turma. Falei, o que vocês estão fazendo aqui? Estamos ajudando. Não. A nossa parte é só parte espiritual, não aceitamos de jeito nenhum. Não vai dar comida? Expulsaram nós.
Falei, olha lá, ó. Então a gente ficou que nem cigano mesmo. Daí ficamos naquele, e agora? Não tinha onde ir. Se bem que servir comida para gente que precisa também é cristão, né? Sem dúvida. Mas não aceitava essa parte de ajuda ao próximo, era só a parte espiritual. Então vamos lá. Daí Deus nos ajudou, porque tinha meu cunhado de São Paulo, que tinha 3 postos de gasolina e queria vender, ele estava dando prejuízo para ele. Ele falou, ele viu o desespero nosso, né? Não tinha sede própria, falei que não tem sede própria, é sempre... E a gente não queria alugar uma sede, porque eu já tenho várias histórias de que você aluga, o primeiro mês, todo mundo contribui com a parte para... Depois do segundo, terceiro mês... Isso é comum em toda entidade. Você que assinou o contrato vai arcar sozinho. Aí só o presidente e o secretário. Só o presidente e o secretário vai arcar. E nós caímos fora. Falei, não, então, nessa parte, queremos um dia ter sede própria. Daí meu cara falou, se vender os 3 postos, eu compro uma casa para vocês. Até esse ponto aí, esses lugares onde vocês estiveram, não era alugado, nenhum deles. Não, nenhum era deles. Tudo cedido. Tudo cedido. Eu falei, no aluguel a gente não vai querer por causa disso, porque uma hora ou outra sei que ia sobrar para a gente acertar tudo. Daqui a pouco não daí quer mais. Daí empresta, ele pedindo a Deus. Em 2 meses, Deus ajudou. Ele ligou e falou, pode procurar uma casa aí que eu consegui vender os postos. E determinou uma quantidade X, falou, só que eu quero junto uma creche. Daí eu e minha esposa sempre em busca de lugar, né? Vimos 50 casas. Oxi. Quando dava certo a parte do centro, para fazer palestra, passe, não dava para creche. Aí reviramos a cidade inteira. Tinha que achar um lugar adaptado para tudo, né? Adaptado. Daí uma das corretoras falou, vocês não compram terreno e constrói? Falei, não é má ideia. Falei, agora vamos atrás de terreno então. Surgiu esse aqui, hoje nós estamos aqui na Rua Acre, esquina com a Rua Tocantins, que fica ao lado do Forte Sacadista ali, ó. Naquela época era só mato ali, não tinha na casa nada ali, ó. Olhamos, tinham 2 terrenos. Ainda nós pensamos bem, falou, vamos comprar, né? Vimos, o dinheiro dava, daí compramos, veio o trator, limpou tudo, que era matagal ali, coisa, começamos a construção. E é interessante que... Posso contar a história da Claro. comecinho ali? O programa é para isso. Nós levamos junto uma médio da casa, né? Quando vimos o terreno, vamos ver se é nessa esquina aqui. Ela chegou lá e falou... E é uma esquina ainda? É esquina ainda. Maravilha. Daí ela falou, eu estou vendo, mas não sei se é aqui, porque tem um poço no meio. Eu falei, mas que esses 2 terrenos não tem poço nenhum aqui, ó. Mas, enfim, ela viu a evidência dela, tudo bem. E conversamos com o proprietário, compramos os 2 terrenos e construímos. O que aconteceu? Quando acabamos de construir, fomos descobrir, naquela época não passava, 20 e poucos anos atrás, não passava rede de esgoto ali. Tinha que fazer uma fossa. Entre as 2 casas, nós fizemos no fundo para a creche e na frente para a parte espiritual. Abriu uma fossa ali para falar, o poço que eu vi estava aqui, ó. Falei, tá vendo como é que é? Depois de 7, 8 anos, aí passou a rede de esgoto, nós aterramos ali. E daí nós começamos já. E na época, não tinha essa creche, que hoje tem uma creche grande aqui no bairro, né? Bairro nosso ali. E Estado. daí a prefeitura nos ajudava com a parte dos funcionários. Pagava 8 funcionários. E a gente tinha os voluntários também que iam das coisas. Daí algumas coisas das 7 da manhã até as 7 da noite. A criança entrava às 7, era período integral. Todo mundo é voluntário? Tem bastante voluntário. Deve ter alguns funcionários também que são pagos, não? O que era pago na época era pela prefeitura. Passados 2 anos, a prefeitura chegou e falou, nós vamos construir uma outra creche grande para 180 crianças. E não é viável a gente, uma creche do lado da outra, pagar para vocês aqui e tendo lá que tem mais. Eu falei, vocês levam nossas crianças para lá? Levamos. Eu falei, então, tudo feito, beleza. Quando eles terminaram a creche, que iam para inaugurar, nós pegamos as 40 crianças nossas e cedemos para eles lá. E nós continuamos, na época já fazíamos o sopão. O sopão, então vocês não pararam, apesar do pessoal de São Paulo não querer. Não querer, nós, quando começou lá, já começamos com o sopão também. Sabe? Porque daí no domingo não tinha nada, a creche era de segunda a sexta. Sábado, domingo não tinha nenhum trabalho, a gente fazia o sopão no sábado, começamos no sábado. E fazia os cadastros, nós tínhamos 120 famílias cadastradas, mas que vinham assiduamente todos os finais de semana, eram uns 30, 40 famílias. Mas 30, 40 famílias, tem 3, 4 pessoas da família. Qual é a capacidade que tem? Quantas famílias podem frequentar lá? Na época frequentava até 120. É o máximo?
Ao máximo. E daí a gente serviu o sopão ao meio-dia. Isso tudo ajuda. Nós tínhamos várias pessoas do comércio, conhecidos nossos, que nos doavam. Então a gente saía na sexta, já à tardinha, à noite, pegando sobras de batata, cebola, tudo que sobrava dos mercados, que às vezes jogam até fora. E que é coisa boa ainda, né? Coisa boa. A gente levava lá, fazia a seleção e fazíamos o sopão. Fazíamos 5 caldeirões de 50 litros. Dá bastante sopa. Tinha a Cegalas também, que lá de Blumenau, o Alan nos cedia a carne de frango. Então toda semana vinha 40, 50 quilos de coxo sobre coxo de frango. Então a gente fazia aquela sopa bem suculenta mesmo. E o que sobrava, depois de meio-dia, lá para 1h30, 2 horas, todos já tinham comido. Sobrava 2, 3 caldeirões. A gente pegava aqueles caldeirãozinhos de 5 litros de plástico, que vem maionese grande. A gente conseguiu vários daquele lá, enchia e entregava para as famílias levarem. Tem pessoa que comia, levava no sábado para comer no domingo. Roupa, calçados. Isso continua até hoje? Não. Em 2000, após a pandemia, nós paramos. Agora, deixa eu dar uma interrompida aqui. Porque sempre é uma curiosidade que esse trabalho voluntário é um negócio que a gente acha fácil, mas não é tão fácil assim. Tanto para as pessoas que se doam, quanto para a pessoa que precisa do voluntariado. É um negócio complicado, eu sei, porque já conheço, já não lidei exatamente diretamente com isso, mas conheço muitas, tem dificuldade. Pelo jeito vocês não tiveram. A dificuldade é aquela que você falou, né? Não tinha um pouso certo, né? Ficava lá 4, 5, teve que mudar. Quer dizer, precisa ter muita força de vontade para você segurar a barra, como se diz na vida, né? Mas como você já falou aí das peripécias que vocês viveram esse tempo todo, mas como é que a entidade funciona? Hoje? Deixa eu terminar só a pergunta que eu vou fazer, porque se vocês sobrevivem, tem uma renda fixa, vocês têm doações, evidentemente, né? A prefeitura colabora, algum poder público colabora, A prefeitura nós temos apenas o IPTU, que é isento. As demais taxa de bombeiro, de funcionamento, alvará sanitário, tem que pagar. Todas as coisas nós pagamos. Eu estou perguntando para a própria manutenção da entidade, quando é que vocês buscam? A manutenção nós temos um brechó. É tudo doação? O brechó os mercados doam, é que mantém a casa. Os mercados doam bastante? No momento, o mercado, quando nós paramos o sopão, os mercados pararam também de doar. E agora, quem são as pessoas atendidas e como é que o grupo se organiza para manter esse pessoal ali? Então, nós estamos mais na parte espiritual agora, que funciona de segunda a sexta, todos os dias, das 19h30 até as 21h30. Posso discriminar dia a dia? Na segunda-feira nós temos um grupo de estudos. Vai ver que alguém precisa ir lá, né? Da doutrina espírita, que é o fundamental. É a linha kardecista. Kardecista. Embora trabalhamos com apometria. Sim. Que às vezes no kardecismo não aceita a apometria como sendo parte espírita. Chama-se muito de linha branca, né? É uma técnica diferente, entendeu? Que é mais avançada e de cura também. É mais avançada do que o kardecismo? A gente na mesa que é mais forte, né? Na mesa mediúnica, que é onde se apresenta com a apometria. Vocês fazem a mediunidade nas apresentações lá? Fazemos também. Na segunda-feira, a parte inicial aprendeu a parte kardecista do espiritismo, que é espiritismo, como funciona. Seria exatamente a filosofia, né, do trabalho. E o nosso diferencial também é que nós temos, além do estudo da doutrina espírita, tem 1 hora de reforma íntima. E nos perguntam, o que é reforma íntima? É a pessoa procurar tirar os defeitos e adquirir virtudes. É difícil? Isso é complicado. É complicado, mas sempre alguma coisinha a gente percebe que a pessoa entra lá, depois de 1 ano sai outra. E o interessante é que não é a gente que fala, são os familiares da pessoa que... Nós tivemos casos lá em que veio a esposa, fez o curso. Chegou quase no finalzinho do ano, veio o marido falar comigo. O que vocês fizeram com a minha esposa aí? O que foi? Ela era brava, xingava, batia nas crianças, coisa. Agora está mansinha, coisa, mudou, é outra esposa. Eu falei, é a reforma íntima, está vendo como funciona? Isso acontece. E depois nós temos 1 hora de doutrina espírita, né? Meia hora de reforma íntima e meia hora de dinâmica de grupo. O que é? Para a gente se conhecer entre os colegas. Então você vai lá no grupo, você vê todos lá, chegam, um abraço, outro, dá um beijo. Falei, Maria Ciumento lá,
vai passar Já vai mal, morrer do coração. Mas tudo dentro da... Não, mas é tudo... tudo sem malícia nenhuma. Claro, dentro conhecimento. Porque tem uma entidade, que é a maçonaria tem um ditado interessante, que é cavar masmorras ao vício e elevar templos à virtude. E é mais ou menos a filosofia de vocês, né? Embora seja no sentido espírita, que não é uma entidade espírita, né? Mas é uma coisa interessante, viu? Agora, como é a participação da comunidade? Você já disse que tem... É voluntário, vai quem quer, vocês buscam pessoas para participar da comunidade, essa participação, como é que se refere a ações desenvolvidas pela entidade? Nós começamos com um bem pequenininho grupo, nunca fizemos propaganda nenhuma, mas de boca a boca, cada um que vê, vai. E o diferencial nosso também é que agora nós temos um hospital de cura, que funciona sextas-feiras, uma sexta sim, uma sexta não. Vocês fazem o quê? Imposição das mãos? Imposição de mãos. Como fazia lá o padre Ugolino, fazia lá na região de Florianópolis, lá em cima, tinha, o padre Ugolino fazia isso, a imposição das mãos. Sabe que tem tido muitas curas, né? Uhum. Que eu falo, todos que vão lá vão ser curados? Não. Por quê? Porque depende, primeiramente, da permissão de Deus. Segundo, o merecimento da pessoa. E o terceiro, que é o principal, a fé. E depende dela querer. A fé seria o caso dela querer ser curada, né? Chega lá, só por curiosidade, não vai acontecer nada. Exatamente, só para ver como é que é, aí não dá, né? Aquele que vai... Nós tivemos casos lá, vários casos que foram no médico, estava desenganado e feito a cirurgia espiritual, voltou no médico, tirou um raio-x, coisa, o médico até ficou bravo, falou, pô, você foi no outro médico, fez a cirurgia e agora vem me tirar sarro em mim aqui, ó. Falou, não, por quê? Tá aqui, ó. Foi tirada. Quietinho. Tem uma... Daí falou, a pessoa falou, professor, acredita em espiritismo? Falou, já vem negócio de espiritismo, você também. Falou, foi no centro espírita que eu me curei. A questão toda, o próprio Chico Xavier dizia o seguinte, não é o problema de ser espírita, católico, protestante, sei lá o quê, é ter fé. Onde você se tiver fé, está resolvido, né? Está resolvido, né? Mas você sabe que tinha conheci dois médicos, um muito amigo meu, já falecido há muito tempo. Ele era até meio agnóstico, ele não tinha uma crença em um Deus, ele tinha uma força superior, mas não tinha uma fé fixa em nada, né? Só que ele dizia o seguinte, o que eu não puder curar e eu sentir que tem um mistério que eu não consigo desvendar, eu mando ir para a igreja. Nós temos um médico aqui que faz isso. Vai rezar, vai fazer exalta uma divindade, aí os caras, você faz isso, você é materialista, amigo. Os mistérios você não conhece. E a gente tem que aprender a desvendar isso. Está de cima, né? Está muito em cima, né? Nós somos apenas os doadores de energia. Nós somos os condutores, os condutores, né? Agora, uma das ações que marcaram a história do grupo foi a creche beneficente Lar Escola Ramatiz. Você já falou disso agora, né? Aquela que ficou 2 anos depois a prefeitura mesmo absorveu. Após o encerramento da creche, que você também... o grupo manteve o compromisso social. Quais são as principais atividades sociais que hoje desenvolve além dessa? No momento, daí quando foi, isso quer dizer, após a pandemia, nós fizemos uma reforma lá, e numa das mesas mediúnicas, já um ano antes, foi falado, a parte da social, já o período já está vencendo. E a gente fazia, na época, o hospital, uma salinha que tem a aplicação de reiki. Então, na quinta-feira tinha o reiki, e na sexta tinha o hospital. E a sala está pequena, vocês têm que ter um espaço maior, específico só para o hospital. Eu falei, e agora, o que nós vamos fazer? Daí, quando veio a pandemia, nós ficamos quase que um ano, não podia ninguém aglomerar. Não podia reunir, né? Reunir a turma, coisa. Nós aproveitamos e fizemos a reforma. Fechamos todas as partes que estavam abertas, onde era o sopão ali, entre uma casa e outra. Fizemos a cobertura, fechamos as paredes, compramos 12 macas. Quando terminou a pandemia, estava tudo prontinho. Daí nós paramos com o sopão e entramos com a parte vocês fazem de cirurgia espiritual. Chamar de sessão aqui, vocês fazem reuniões coletivas para fazer as imposições de mãos, essa coisa assim, não? Não, nós fazemos... Só individual? O nosso carro-chefe é quinta-feira, que é dia de palestra e passe. Então nós temos na quinta-feira, a partir das 18h30, atendimento fraterno. O que é atendimento fraterno? São aqueles casos em que as pessoas estão até aqui na cabeça no desespero total. Problema, desespero, a fim de fazer besteira. Vem falar com a gente. Nós temos 3 pessoas à disposição. Elas entram na sala, a pessoa desabafa, fala tudo o que tem que falar e recebe a orientação dentro da doutrina espírita, certo? E tem pessoa que sai dali e sai outra já. Só no desabafar,
Porque você está com um problema, coisa que não consegue desabafar com ninguém. Então, quando chega ali, desabafa, a coisa já dá uma melhorada. Mas nisso tudo aí, o centro de tudo isso é a família, na verdade, né? Tem. Você trabalha bem a família também. Tem que ter a pessoa querer também, né? Porque não adianta ser... Quando desagrega, é complicado. Mas deixa eu perguntar outra coisa. O Grupo Ramatiz é reconhecido de utilidade pública? Não sei como é que funciona. Tem que ter pessoas que nós fomos... No CNPJ, essa coisa toda assim. A partir do dia 6 de junho de 98, nós registramos em cartório, com ata, fizemos a diretoria, e desde lá, minha esposa, no começo ela foi a presidente, acho que uns 15 anos para cá eu assumi também. A utilidade pública seria a declaração de uma Câmara de Vereadores, aprovar um projeto para vocês se habilitar a receber recursos, inclusive públicos. E, né? inclusive, preciso falar com a Marivone agora, que recebi uma carta dela dizendo para renovar, que em 2002, acho que foi 2003, no tempo do Rubens Pernal, a gente era atividade pública. Não, mas então continua. Não sei, deve continuar. Tem até o número da lei, foi uma lei promulgada por ele. E, então, o que mantém a casa, como eu disse, nós temos um brechó beneficente ali, então a gente ganha muita aberto. roupa, calçado, essas coisas. As mais, tem roupa com etiqueta, pessoas que não dão de etiqueta lá. Então a gente tem um preço bem módico, R$4, R$5 a peça. É o que sustenta a casa, entendeu? Porque ajuda de governo, coisa, não temos nada. Tem nada, não. Nada. E como é que Mas graças a Deus tem dado bem, viu, Nerval? Com essa fé que vocês têm, pode ter que dar, né? Não tem como, né? Dá. Agora você me diz uma coisa, como é que vocês percebem o impacto do grupo? Você já falou que as pessoas mudam, tal, nas pessoas atendidas, mas eu digo assim, vocês têm um feedback disso, um retorno disso das pessoas que mudaram, não precisaram mais ir lá? Tem várias pessoas... Tem gente que continua indo. A maioria só vai, beneficiou, recebeu a graça, vai embora. Daí passa um mês, um ano fora, vem tudo quebrado outra vez. Tudo quebrado. Mas exatamente. Voltou, agora está precisando, vamos corrigir de novo. Só lembro de Santa Bárbara quando ronca a trovoada, né? Só para te perguntar, não, porque tem gente que vai com a intenção de se libertar de algum peso, se liberta, depois não há uma necessidade dela, mas ela quer continuar para facilitar a vida em sua, né? Para continuar com a fé. Daí a gente começa com o estudo. Quem quer, fala, então venha na segunda-feira fazer o estudo da doutrina espírita. A gente já vê logo no começo, nada é forçado, tudo é feito voluntariamente. Espontâneo. Porque sempre eu digo ali na palestra, gente, quando a pessoa faz o que gosta, ela faz bem feito. Sim. Não adianta você querer forçar a barra, não, porque você vai fazer na marra, coisa. Eu sei de casos em que o pai era médico, forçou a barra o filho ser médico, ele foi até 4º ano de medicina, desistiu. Ele queria ser engenheiro. E entrou foi ser advogado. Sim. Hoje é desembargador. Na minha família tem um problema. No que ele gostou, ele desenvolveu. Agora, quem é que pode participar das atividades do grupo? Qualquer pessoa pode. Existe alguma formação? Não. Estou falando com voluntário. Certo. Existe alguma formação ou preparo específico para o voluntário? Tem um curso, um tempo de maturação? Nenhum. Só chegar e o pior é que o nosso Mas você não faz nenhum estudo da pessoa? Não estuda a vida da pessoa para saber se ela tem condição? Não. Pode ser pobre, rico, e que aparecer... E na prática? É bem-vindo. Recebemos todos. E de que Agora, o nosso espaço já está pequeno. Que o salão... Mas não era 120 pessoas? Daí, do lado onde era feito sobre, nós fechamos, fizemos um garajão, com coberturas direitinho, com piso novo e tal. Cabe mais 60 pessoas. E tem quinta-feira que lota aquilo ali, dos dois lados. Quantas pessoas cabem? 160. Mas então tá bom, ué. E tem gente ali que é do lado de fora esperando ali para... Esperando para entrar. Então vocês fazem várias sessões, então. E até hoje nós continuamos ajudando. Tem muitas pessoas de rua que a gente ajuda. Então a gente pede lá na palestra, né, para quem puder doar alimento não perecível. Então, que nem se eu ganhar uma cesta básica. Para doar tem que levar lá ou vocês pegam em casa? A pessoa normalmente tem levado lá. Porque não temos condição para buscar, né? E eu ganho a cesta básica, o que eu faço? Divido tudo em quilos pequenininho. Quilo de arroz, feijão, trigo, fubá, parte não perecível. E faço sacolinha para cada um, porque às vezes uma família vai pegar um monte e o outro não vai ter para o outro. Exatamente. Então, a gente... E outra, a nossa ideia também é fazer a pessoa aprender a pescar.
Não só comer o peixe. Comer o peixe prontinho. Então, é verdade. Então a gente Agora, vai... de que forma a comunidade pode colaborar, além das colaborações que vocês têm? Parece que não são muitas, né? Pode colaborar com o grupo, seja como voluntário ou através de doações. Como é que Seria faz? mais da parte alimentícia. É. Para os não perecíveis, de preferência de quilo, porque a cesta básica tem coisas miúdas também no meio ali, né? Então o que mais sai lá é arroz, feijão, açúcar, fubá, trigo e essas coisas não perecíveis que a gente forma os pacotinhos, os saquinhos e distribuímos. E se der uma cesta básica, vocês fazem a divisão lá Fazemos dentro, a divisão né? Se der ela também completa, e né? vai distribuir para todo mundo. E tudo que vocês recebem de doação dá para suprir? Tem dado, graças a Deus tem dado. Quais Outra são coisa, nós, há uns 5, 6 anos atrás, nós resolvemos, 2 empresários aí da cidade, viram o nosso trabalho, nós vamos ajudar. Falei, nós estamos precisando fazer um outro andar em cima. Daí um deles falou, não, fazer o seguinte, vamos fazer pré-moldado então. A gente constrói na lateral aqui, 2 andares ou 3, e depois, quando estiver tudo pronto, derruba o que está ali e funciona. Daqui a pouco fizemos o projeto, foi maravilhoso, encontramos uma engenheira, também não cobrou nada a gente, o pessoal tem colaborado Fez o bastante. projeto? Fizemos um projeto, a hora que fomos falar com o empresário, ele pulou fora. Aí. Falou, não, eu estou cheio de dívida agora, não dá nem pensar, não sei o quê. Mas o senhor falou que ia ajudar. Eu falei, né, mas na época, eu falei, pô, e agora? É por isso aí, quando for oferecer, pega logo. Daí pegar logo. Daí fomos no outro empresário que a gente conhece bem aqui, que é bem rico na cidade, famoso, também. Chorou tanto quase na hora, foi quase que nós tínhamos que ajudar ele. Daí o projeto está engavetado lá. Falei, se um dia aparecer algum empresário que queira nos ajudar ali, ó, e coisa, nós temos um projeto pronto, é só botar em execução. Eu me lembro que a época, uns 5, 6 anos atrás, ficava em 900 mil reais para fazer 900. os 3 andares, tudo, blocos, coisas assim. Maior casa Ramatiz do mundo. Ia ser grandona. Agora você me diz uma coisa, quais são os planos, muita coisa que está envolvida já no que você falou, mas quais são os planos e projetos futuros do Grupo Fraternal Ramatiz? Há novos desafios, metas que vocês gostariam de compartilhar e de conquistar? Nós estamos... A meta nossa é fazer espaço maior. É criar o espaço. Construir, Não sei se seria ali mesmo fazer esse pré-moldado, que o projeto já está pronto, né? E para poder aumentar o espaço, para poder... Agora, trabalhadores, tem acho, mais de 100 trabalhadores na casa. Assíduos que frequentam, que fizeram o curso. Então, nós temos na segunda-feira o curso, não terminei a semana toda, da doutrina espírita. Na terça-feira, o estudo da mediunidade e da apometria, que é a técnica que nós trabalhamos. Então, tem 1 hora de aula teórica, para saber como funciona a apometria, e 1 hora de prática. Nessa prática, a gente já está atendendo pessoas, às vezes a maioria do grupo, parentes das pessoas que estão precisando, a gente atende ali. E na quarta-feira temos atendimento da apometria mesmo, mas para ser atendido na apometria tem que assistir no mínimo 4 palestras. E são as quintas-feiras, às 19h30. Então, eu estava dizendo, na quinta nós temos às 6h30 atendimento fraterno, às 7h30 lê-se uma mensagem, depois falamos sobre os trabalhos da casa, às 8 horas inicia uma palestra, termina às 8h30, às 8h30 nós temos a aplicação de reiki. Mas vocês cumprem o horário certinho. 8 pessoas que são atendidas no reiki, tudo gratuitamente. O horário é rigoroso? Terminou? O horário certinho, tudo certinho. 8h30 encerra. E nós temos também, enquanto nós estamos ali na palestra, que é das 8 às 8h30, lá nos fundos tem uma sala para as crianças. Está tendo evangelização infantil. Tem 2, 3 professoras dando aula para as crianças ali. E após a palestra, como disse, tem a sala ao lado lá, que é a aplicação de reiki. Agora... E daí nós temos na quinta-feira parece passe, né? Na sexta, que é uma sim ou não, o atendimento do hospital. Bom, o hospital é só agendar, daí não precisa ser espírita, não precisa frequentar a casa. Pode ser feio, bonito, tanto faz, né? Bonito, feio, criança, adulto. Precisou, chega ali, preenche a ficha e a gente faz o atendimento no dia ali. Wilson, que mensagem o grupo gostaria de deixar para a comunidade de Balneário Camboriú sobre a importância da solidariedade nos dias, não aquela solidariedade de boca, né? Aquela só efetiva, essa que vocês praticam. Certo. Para nós terminarmos o programa. Sempre fazer o bem. O amor em primeiro lugar. Tudo que a gente faz ali, a gente faz com amor, com dedicação. Então, por isso que eu acho que o grupo está sempre mantendo, crescendo, porque a pessoa que não é
não é voluntário de coração, não fica muito tempo. O que já passou de pessoas ali, irmão, se fosse... Deus é tão sábio, porque o que já passou de alunos, estudantes que estudaram com a gente ali, se fosse todos frequentando a casa, o espaço não dava só para os trabalhadores. Então é muito variável. Tem pessoas que vêm, ficam 1 ano, 2, saem. O outro faz só o curso, o primeiro curso, que é de aprender a doutrina espírita, acha que sabe tudo, já não preciso mais, vou embora. Então cada um tem um meio. Obrigado pela tua presença aqui. Já terminou? O prazer. Pois é. Foi tão rápido. Quando o papo tá bom, acaba rápido, né? Que bom. Obrigado. Olha, obrigado para você, hein? Eu conversei com Wilson Foguel, presidente do Grupo Fraternal Ramatiz. Câmara Cidadã termina aqui e a gente volta. Câmara Cidadã. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.